Desejo a você. Bom dia. Bom dia, João. Vou escrever aqui o nosso... Ai. Bom dia, Ellen. Como vai? Bom dia, Beto, amigo. Ai, cadê, gente? Tô tentando fixar aqui o comentário. Vanessa. Tô tentando fixar o comentário aqui agora. Bom dia a todo mundo. Deixa eu ver. Lívia Barreto, Ellen, Beto, Vanessa. João, eu te ligo depois, tá? Da live. É brincadeira, a pessoa vem na live da outra. Conectando. Olá! Olá, E aí? tudo bom? Tudo direitinho, melhor agora. Ai, Lu, que bom, não, hein? Que deu tudo certo. Sim, Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Umas amigas me entrar. tranquilo, a gente espera as donas chegar tudo direitinho. Então, quando eu vou falar um pouquinho, Fique à vontade. a empresa, né? Eu sou Amanda, para quem não conhece muito fácil. E eu criei uma empresa em 2014 com o propósito de e depois disso eu fazia camisa, fazia copos em parceria com empresas e que eu ressignifiquei a empresa nesse período e vi que a mulher, além do que eu queria, por exemplo, né? Então ela estava algo mais do que eu imaginava. Criei esse papo de nutrição. Na verdade, a gente trazer essa discussão que normalmente não é na nutrição, né? E eu acho que discutir corpos, né? E principalmente o corpo da nutrição é extremamente importante, né? Pensar e ressignificar como está Sim, hoje na sociedade. E aí, esse projeto, ele vem justamente, ele tem um formato agora, vai ser um formato online, lives, para justamente divulgar o projeto. Ele vai ser, não vai ser em live, formato de Google ou plataforma em salas virtuais, onde o principal objetivo é trocar experiência. Porque o que eu percebo, os nutricionistas, principalmente relacionados, eles sentem falta de eu ter experiência com colega, de saber o que deu certo, ter uma ideia de fato, nesse formato atualmente, que vai ser lançado essa semana, depois, quem sabe, abrir o presencial, caso. uhum. E aí, eu queria ter aceitado esse convite. Eu conheci você em uma palestra aqui na UFBA, onde mexeu muito, eu pensei de você conta, né, a sua experiência enquanto trabalho positivo, enquanto, enfim, consultora de... E aí, eu queria que você se apresentasse
pergunta. Ah, Certo. Bom, quero agradecer também, né, essa conexão tão positiva que a gente estabeleceu e verdadeira, né? Também me sinto assim muito honrada em estar aqui no seu espaço. Eu acho o seu trabalho fantástico. Sigo a página e vejo como ela realmente fortalece, né, o processo da importância da nossa profissão. E isso é fundamental, né? Até porque a gente precisa ser visto pelo amplo leque que a gente oferece, não apenas por recortes, né? E eu acho isso fundamental. E eu sou nutricionista, né, consultora em amamentação, ativista, né, dos direitos humanos à alimentação adequada, direitos humanos de uma forma geral, né, é um foco importante para mim. E falar sobre aceitação corporal é uma coisa que eu vivo na minha prática desde o dia que eu entrei na graduação, né, surgiu como uma inquietação e acabou ganhando espaço por conta da alta demanda de questionamentos em relação a isso. Então, eu agradeço muito poder trazer essa discussão, né, para os nossos colegas, né, para a gente desconstruir algumas coisas e construir outras, né? Porque nenhum tema se esgota, né? Mas é importante ser falado. E isso aqui é muito importante para mim, né? Então, estamos abertos, já podemos começar. e eu queria falar o seguinte: essa semana eu fiz uma postagem sobre uma frase. E eu falei assim: o corpo do nutricionista não é capaz. E aí, a maioria deles se identificando com a frase, né? A gente teve frases de pessoas falando o quanto foi libertador, pessoas diretas para estudantes, inclusive, quanto é só o meu tá baixo, o meu tá baixo. Melhorou agora? Muito. Ah, então, desculpa aí, esqueci do fone. Então, ai meu Deus, pronto. O quanto é sofrido para alguns estudantes e nutricionistas que são acima do peso, né? Que são acima do peso o peso que é dito que seria normal e aceitável pela sociedade. E o quanto elas sofrem com isso, né? Não só na graduação, mas também na sua profissão. Ao mesmo tempo que eu tive esses depoimentos que foram fantásticos, porque às vezes a gente não sabe o quanto uma postagem no Instagram, por exemplo, vai influenciar outras pessoas, né? A gente não tem consciência disso. Ao mesmo tempo que isso foi importante, tiveram também alguns comentários que não concordam, né? Que acham que o nutricionista tem que dar exemplo e que o exemplo parte do corpo, sim, uma vez que a gente trabalha com alimentação. Se ele não consegue emagrecer o seu próprio corpo, como é que ele vai emagrecer o do outro? E para mim é entendível, entre aspas, que venha da sociedade que não é nutricionista falar sobre isso. Mas do nutricionista falar sobre isso, aí sim eu já fico mais preocupada. É tenso mesmo. O pessoal tá falando que está sem áudio. Eu tô ouvindo bem você. Você me ouve? Também. Você me ouve, Amanda? Eu tô te ouvindo direitinho. Beleza, pra mim também. Então, o que você tem a falar enquanto sua experiência, né, em relação a isso? Essa questão de você definir, eu digo, né, da sociedade definir o corpo do nutricionista como seu cartão de visita. Eu não concordo, não acho que o nosso corpo seja um cartão de visita de jeito nenhum. Nosso corpo é privado, né? E sendo ele privado, ele não está aí para ser vitrine da nossa profissão, né? Apesar de que algumas pessoas podem até classificar desse jeito, mas eu acredito que classificar a nutrição, a aparência, é reduzir a potência dela, né? Ela é muito mais do que aparência apenas, né? Que a gente é tão colocado. Se você é nutricionista e está em um ambiente, automaticamente as pessoas olham para você e pedem dieta, perguntam sobre emagrecimento e modulação de massas, como se a gente olhasse o corpo como se
Sim. A gente tem um trabalho dentro das políticas públicas, dentro da segurança alimentar e nutricional e dentro de tantos outros campos que a Tá travando, né? Travou aqui pra mim. Ai, meu Deus, deixa eu ativar os comentários de novo. Parou aí pra vocês? Vocês estão me ouvindo? CFN concorda que não é. Tanto que essa inserção no código sobre não poder postar antes e depois é vamos dizer assim, é um fortalecimento desse pensamento que o seu corpo não é público, né? O seu corpo é privado e não é o protocolo que você usa em você ou a sua biologia que vai avalizar a sua conduta como profissional, né? Existem várias outras formas de avalizar isso aí, é a sua prática, é a forma que você acolhe o seu paciente, é a forma que você desenvolve os seus protocolos, é como você se posiciona dentro do âmbito da nutrição para defender as questões nesse tangente tão importante para a nossa vida, e não apenas o seu corpo. Sim. Né? Porque a gente sabe que a individualidade biológica, ela é, como é que eu vou dizer assim, ela é soberana. Então, assim, tem situações que se aplicam para um que não se aplica para outro. Sim. Né? Existe o fator biológico, existem os acessos a determinados tipos de alimentos e de situações, enfim. Tem uma infinidade de situações que fazem com que essa fala fique muito rasa diante de tudo que a nutrição nos propõe, né? Então, falar que meu corpo é cartão de visita é a mesma coisa, seu corpo pode ser o marketing. Se você, já ouvi isso, né, na graduação, se você tá gordinho, você emagrecer, aí se forma e bota o antes e depois, e diz que desde a graduação eu digo, gente, eu não quero isso pra mim, eu não mereço essa agressão tão brutal no meu corpo, de pegar e impor coisas tão difíceis, tão não sustentáveis, para poder sustentar uma imagem que não é minha. Né? Sim. Eu falo sempre para as pessoas, Lu, mas eu não penso assim, eu digo, gente, você pode tudo, mas você não é obrigada a nada, você vai fazer uma escolha. Então, se você acredita que você quer trazer o seu corpo para esse local tão reduzido, que é que ele dê o aval à sua conduta, é você reduzir muito toda a potência que você tem. Mas se você aceita isso como uma verdade, como uma coisa legal para você, só cabe a mim respeitar. Mas você não vai mudar a minha opinião em relação a isso, porque eu acredito que a nutrição ela tem um trabalho muito mais profundo do que se é falado no dia a dia, né? E que essa questão do nosso corpo, ela acaba sendo tratada de uma forma objetificada, né? O nutricionista ter que parecer ser nutricionista faz com que a gente perca muito da nossa potência existencial, inclusive, porque você vai se reduzindo a um personagem. E não é isso que eu quero para minha vida, né? Eu sou muito mais. E o meu corpo pode muito mais do que se submeter a esses tipos de controle, né? Haja vista que a sociedade já é tão controladora, né? E está o tempo todo controlando tudo que a gente vai fazer. Uhum. Eu até coloquei aqui algumas questões Fique à vontade. para que eu não esquecesse, né? Para a gente poder trazer. Então, assim, o principal foco da nutrição não é a estética, né? Não é o principal foco, apesar de ser muito utilizado, né? As pessoas têm uma visão do nutricionista de forma muito menor de todo o potencial de ação que ele possui, né? Raramente as pessoas me perguntam sobre políticas públicas e é a área que eu sou mais engajada. Né? Quando eu vou falar, inclusive, sobre segurança alimentar e nutricional, sobre direitos humanos à alimentação adequada, sobre a fome, que está cada vez mais avassaladora em nosso país, as pessoas não querem ouvir. O que elas querem ouvir é se eu sei de algum nutriente. Eu digo, gente, eu sou nutricionista, mas eu não sou a ataco, né? Então eu não me lembro de tudo que tem no alimento, de tudo que ele faz, esqueça isso. Isso é muito libertador, quando você consegue chegar para a pessoa e dizer, olha, gente, eu não lembro. Agora, se você quiser falar sobre algum desses outros temas em qual eu me mergulho mais, aí eu posso até desenvolver. Às vezes sou questionada sobre essas questões de alimento e digo na maior tranquilidade, olha, eu não sei tudo que esse alimento faz, nem tudo que ele tem, mas eu prometo que eu posso pesquisar,
né, nas fontes que eu tenho, que são fontes seguras e não vão ser de fontes comuns, para poder passar para você depois, se você aceitar isso. Tá bom, beleza. Eu sei que a pessoa, na maioria das vezes, nem vai ler, porque o que ela quer é uma resposta imediata, né? Que diga, é bom para isso, coma por isso. E não é só isso, porque comer não é só se nutrir de princípios ativos, né? Tem toda uma questão sobre o comer que não se fala. Sim. Né? Esse ato político do comer, o prazer, a cultura, a religião, enfim, tem uma série de situações que ninguém quer ouvir mesmo. A grande maioria quer ouvir sobre o que é posto. E o que é posto é a nutrição, ela é parceira da dieta, ela precisa ter esse foco no emagrecimento. Por exemplo, hoje já não é mais uma coisa que seja um foco de trabalho, mas se precisar, eu vou trabalhar dentro disso. Mas trazendo toda a bagagem de nutrição integrativa que foi desenvolvida ao longo do caminho. Né? Eu não vou conseguir simplesmente sentar com a pessoa e ouvir dela que ela quer emagrecer e trabalhar um protocolo de emagrecimento. Né? Então, assim, eu acho que foi acertada a decisão do Conselho quando trouxe para o código essa ressalva, até porque isso já estava sendo muito banalizado, e imagine que depois do Conselho ter colocado essa ressalva, ainda acontece, né? Você ainda consegue entrar em páginas de nutricionista, postando foto do corpo inteiro, com pouca roupa, e dizendo que se você quer emagrecer, você me procure, que é uma forma de dizer, olha, eu estou magra e posso fazer você ficar assim, o que é uma falácia imensa, uma irresponsabilidade muito grande, né? Aí uma pessoa já me perguntou assim, tá, então você acha que o nutricionista ele deve ser descuidado? Eu digo, jamais, é outra falácia, você está pegando minhas falas e transformando no que você quer. Eu não estou dizendo nada disso, estou dizendo, se o nutricionista, como eu disse, você pode tudo. Se você quer emagrecer, é um foco seu, e você se sente melhor assim, você faz. Se você quer fazer do seu corpo o seu cartão de visita, você pode. Você só não pode determinar dizendo que isso é uma verdade para toda a classe, porque não é. Sim. Né? Eu não posso ter o meu corpo como avalista do meu processo profissional. Sim. E isso é reduzir muito a minha capacidade como profissional, né? Eu me coloco em um lugar onde aquela coisa que eu não vou ter um domínio total e eterno, né? Porque o nosso corpo não está aí passível desse controle eterno. Pode sair a qualquer momento desse processo aí. Eu estou colocando ele como única e exclusivamente capaz de provar a minha capacidade como profissional, né? Quando eu assumo isso como verdade. Mas se eu disser, olha, eu quero me cuidar, e para me cuidar eu entendo que eu tenho que estar mais magro, eu tenho que estar assim, assado, são escolhas que você faz, sim, mas que tem que ser muito pontuais, porque são processos seus, sim, né? Você não pode abranger, né? E a gente já se debate muito nisso. Por exemplo, é uma subversão muito grande o nutricionista ser gordo. E eu sei porque eu sou gorda. Então, quando eu falo para as pessoas que eu sou nutricionista, causa um espanto tremendo, sabe? Que espanto absurdo. De chegar, já acontecer de estar numa palestra, quando a pessoa vê que a nutricionista é gorda, etc. e tal, termina a palestra e ela também na mesma condição, gorda, estudante de nutrição, chega e fala, amiga, como é que você está conseguindo? Eu estou para desistir. Eu digo, a gente vai conseguir a partir do momento que a gente sair dessa pressão e parar de agir como eles querem, que é como se fôssemos marionetes desse sistema, né? Agindo exatamente para entregar o que se é solicitado. Você tem que viver a sua verdade, né? Então, assim, eu me lembro do meu trabalho de conclusão de curso, que eu gosto muito de pesquisar essas questões das interações das pessoas com as coisas. Então, na época, eu escolhi o doce, porque eu percebia que na escola tinha um mercado clandestino do doce. Tipo, uma menina que vendia brigadeiro, ela nem chegava na escola e já estava com a mercadoria toda vendida. Porque no WhatsApp, separe 10 para mim, 15 para mim. E época de prova e TCC, o negócio era sério. Eu digo, gente, eu vou pesquisar isso aí. Mas era clandestino porque ela não divulgava, mas todo mundo sabia, era isso? Ou não? Não, é porque assim, era clandestino porque assim, ela não podia nem divulgar muito, eu acredito que era mais por isso, porque senão era uma coisa assim, era um frisson, olha, eu tenho um doce aqui pra gente comer na hora que a gente tá estudando, tipo assim, era uma coisa assim muito, como é que eu vou dizer? Eu dizer, gente, é tão necessário pra elas essa questão do doce, que se ele falta, elas ficam loucas mesmo, sabe? Tipo, eu preciso de uma bala com urgência. Era uma coisa muito avassaladora. E aí a menina do brigadeiro era assim, ela chegava com a caixinha, ela dizia, eu faço 100 por dia. Então o medo delas, tipo, todo mundo queria conseguir o contato da menina para reservar. Porque quando a menina entrava no corredor, já chegava no final do corredor vazia.
Pense uma situação dessa. Lá na escola de nutrição da UFBA, era diferente. A escola de nutrição, e na frente da escola de nutrição, tinha uma barraquinha das frutas. Então, o que a gente vê era o desfile das frutas, né? A estudante ia lá, comprava a sua fruta maravilhosa e entrava comendo a fruta, né? Descascando a tangerina, enfim, aquela coisa maravilhosa. Enquanto isso, na bolsa dela escondida, tinha a gulosinha, que era a pipoca doce. Tinha o acarajé. Entrar com o acarajé na faculdade de nutrição não podia. Mas, porque você fica os olhares. assim, mas assim... Abrisse o diretório acadêmico, era logo no início da entrada da escola. Se você entrasse no diretório acadêmico e abrisse uma gulosinha, a galera ia correndo, mas ninguém podia entrar com aquilo exposto, entendeu? Então, era o inverso. Mas rola, isso aí, rola sempre. Porque assim, tá todo mundo sendo fiscal do comer do outro. E se você tá estudando nutrição ou é nutricionista, isso fica de forma muito mais grave. Aí na época eu disse pra minha orientadora, eu digo, Juliette, eu quero falar o seguinte, quero falar sobre o doce na vida dessas mulheres. Juliette, massa, vamos trabalhar em cima disso. Aí a gente fez, né, significados e sentidos do doce para as estudantes de nutrição de uma faculdade privada. Esse seria o TCC, né? No início, né? Com minha colega Brenda. E tá bom, começamos e tal. Só que o que eclodia era o estigma da obesidade. Muitas delas, né, tinham no doce um acalento por ter que se policiar tanto em relação ao seu comer. Sim. Então, você acabava tipo, eu tô tentando e não tô conseguindo, eu vou comer um doce para me acalmar. Então, assim, a gente acabou tendo outro pano de fundo muito mais forte e eu tive que mudar o TCC para o estigma da obesidade para estudantes de nutrição, porque era o que saía. O doce era só um ator coadjuvante naquele processo. Entendi. Né? E aí eu comecei a perceber que essa questão da imagem corporal era uma coisa muito forte. Aí comecei a pesquisar sobre isso, comecei a entender sobre isso e ver que desde a faculdade isso já é implementado, né? Como seu corpo, seu cartão de visita, como se o seu corpo fosse o seu marketing principal. Então, se eu estou estudando nutrição, eu preciso agir de uma forma que a sociedade olhe para mim e veja o sucesso sendo alcançado através da colonização do meu próprio corpo e da ortorexia que eu vou adotar no meu comer, porque acontecia isso o tempo inteiro, né? Verdade. A gente ficava policiando as marmitas, o doce se tornou uma coisa que era uma contravenção para a gente acalmar essa fúria interna, enfim, aí eu digo, poxa vida, a gente está se limitando de uma forma tão triste, tão pesada, né? E aí por um tempo eu ainda disse, poxa, vou tentar entender esse mecanismo com a mente mais aberta, né? Juliette sempre dizia isso para mim, no Abra Mente, que eu brigava muito em relação a tudo isso, depois, não é justo, tipo, a nutrição é a parte principal da nutrição, que era a saúde, que era assegurar a garantia de direitos, nada disso a gente via, assim, com muita profundidade, quanto era essa questão da modulação do próprio corpo, né, das vontades. Não, eu vou comer isso porque isso ajuda a inibir a vontade de comer doce. Sim. Não, eu tenho que controlar o meu peso, porque como é que pode uma nutricionista na aula de antropometria fazendo estágio e ela super gorda, falando sobre peso para as outras pessoas? Então assim, para mim vai ser tudo errado, então, porque eu vou bem gorda para a aula de antropometria e vou medir as pessoas bem gordas, inclusive elas tendo ciência que a fita não me enrola toda. Enfim, uma série de situações que precisaram ser trabalhadas, né, diante do processo para que eu não me sentisse naquele lugar que tanto queriam me colocar, né, como desnecessária, como profissional, como uma profissional incapaz, porque se eu não dominava meu próprio corpo, como é que eu ia dominar o corpo alheio, né? Sim. Até chegar e começar a dizer, mas esse não é o meu desejo, nem de dominar o meu corpo, nem de dominar o corpo do outro. Mas você precisa saber passar a dieta certo, mas eu não preciso colonizar o comer de ninguém, enfim. Uma série de situações. Muito bom. É isso. Gente, eu desativei os comentários porque pediu, mas eu vou abrir agora, né? Que a gente já fez várias colocações. Quem quiser fazer perguntas, tá? Podem perguntar aí. Lu, a sua colocação ela é extremamente necessária, né? Porque eu acho que muitas estudantes vivem isso, sim. Como eu ouvi alguns comentários depois que eu fiz a postagem.
E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão aí que você trouxe, que é do... Eu queria falar duas coisas. Uma coisa que é do antes e depois do Código de Ética, onde, de fato, as pessoas não compreendem, principalmente os nutricionistas não compreendem que nós somos além disso, né? Para mim, nutricionista que posta antes e depois é um nutricionista, desculpa até o termo, medíocre, porque está na mediana, não faz nada diferente a não ser aquilo. Quer dizer, quer mostrar seu resultado. A gente só publica os resultados positivos, né? Não publicamos os outros. E aí, até o próprio paciente que não consegue atingir aquele objetivo, quando ele vê o perfil do nutricionista, que não tá a sua foto lá, como é que ele deve se sentir nisso, né? Então, a partir do momento em que eu posso estar causando um constrangimento ou causando uma não saúde, porque provoco uma questão psicológica muito maior nesse paciente e de quem vê meu antes e depois, eu não estou promovendo saúde. E se eu não promovo saúde, eu não estou cumprindo o juramento que eu fiz quando eu me formei. Então, para mim, isso é muito além do que estar no Código de Ética. Isso vai além de você estar interferindo na vida psicológica, na saúde mental de outras pessoas que estão vendo aquela postagem, por exemplo. Outra coisa é... Eu fiz até um vídeo sobre isso, que eu pergunto quem é o nutricionista hoje. Então, assim, hoje a sociedade acredita e pensa que nós somos esculpidores de corpos, prescritores de dieta. E aí, essa sociedade é a que entra na escola de nutrição, na faculdade de nutrição. É a mesma sociedade. Então, ela já entra na faculdade de nutrição achando que somos isso. E aí eu não vou entrar nem na história da grade curricular, porque não me convém, não é o meu espaço de fala. Mas, de fato, muitas vezes lá, quem estiver aberto para isso vai perceber que o nutricionista, de fato, podem fazer outras coisas, né? Se permitir ter outros aprendizados e outros conhecimentos. E, a partir de então, ir para as outras áreas da nutrição, que não é simplesmente a de emagrecer corpos, por exemplo. E aí, tem gente que se apropria da nutrição clínica e traz e ressignifica agora com a nutrição comportamental, respeitando as escolhas, né? Fazendo com que ele escolha o que ele tem a vontade de comer mesmo. Mas ainda assim, a gente tem uma grande maioria que se forma, que pensa nesse sentido. Apesar de eu acreditar que que está mudando muito isso, a gente tem alguns nutricionistas hoje que de fato combatem isso, que divulga uma outra coisa, né? Fala sobre a nutrição mais humanizada, não sei nem se eu posso falar isso, mas entendendo, né? Respeitando o indivíduo como uma figura que tem uma cultura, que tem uma história, que está inserido em uma sociedade, que tem gosto, preferência, que tem religião, que tem vontade, enfim. Né? Que é um contexto todo ali. Mas mesmo assim, a gente ainda está muito, apesar de estar melhorando, a gente ainda tem muito o que melhorar. É uma nutrição, é uma profissão pequena, nova, não tem nem 60 anos, não está nem na sua melhor idade, como eu digo. Mas não é por isso, né, que a gente tem que falar. Eu acho que a questão de ser mulher também, que somos 94% mulheres, tem uma questão importante de gênero aí, sim, que precisa ser discutida. E que as pessoas acham que não, que pode ser feminismo ou femismo. Enfim, mas não é isso, né? A gente tem que ter esse empoderamento, sim, desses espaços. Entender o quanto é importante a nossa profissão e quanto diferente ela faz. Eu sempre falo, a nutricionista, o profissional, para mim, é um profissional mais importante que existe. Eu penso no futuro... Eu também. E antes de você ir no médico, você vai no nutricionista para você poder se tratar com ele. E depois, caso necessário, precise de uma medicação, ele vai no médico. Mas isso é um pensamento meu, é o que eu acredito, né? De uma forma voltado muito mais à nutrição para uma questão da psicologia e se afastando um pouco da medicina, né? Do assistencialismo e tal. Então, cadê? Tem uma colocação aqui, peraí. Aqui, Hilário, da Trofe Consultoria, e é um resultado mentiroso, pois aquela magreza pode ser uma magreza momentânea, pois não há uma educação nutricional. Exatamente. Exatamente. Lilian traz o seguinte, a formação é um espaço importante para promover a qualificação de práticas de cuidado. Exatamente. Verdade. Tá certíssima, certíssima.
Eu recebi uma mensagem, agora eu já ouvi coisas assim, no conselho, por exemplo. Uma nutricionista estava lá no conselho, numa discussão em um grupo de trabalho, ela não era conselheira, mas ela estava num grupo de trabalho discutindo saúde coletiva, saúde pública. E aí ela fala assim, para mim, ela falou o seguinte, para mim é um absurdo uma conselheira ser gorda. Ela falou. Por quê? Se você está representando a classe, como é que você está acima do peso? Gente, eu tomei um choque na hora. Eu fiquei, oi? O quê? Aí eu só virei para ela e falei assim, colega, eu acho que você tem que rever seus conceitos. E estudar um pouquinho só de obesidade, né? Da fisiopatologia da obesidade, como é que ela se desencadeia e tal. Porque se você entende como é que desencadeia a obesidade, você não fala um negócio como esse. Então, possivelmente, vamos, já que estamos falando de ciência, estudar a fisiopatologia da sociedade seria o primeiro ponto. Aí depois eu ouvi de uma estudante que comentou no meu direct, da Amo que Passa, e fez assim, Amanda, só que a gente escuta isso de professores na sala de aula. Aí eu fiz, como assim? Ela falou assim, não, teve uma professora, ela não disse o nome, eu também não perguntei, nem ia perguntar. Teve uma professora, mas eu merecia saber, só pra gente dar uma cutucada nela. Tem uma professora que fala o seguinte, a professora falou o seguinte, se você não emagrecer, desista do curso. Gente, meu Deus! Como é isso? Gente! É complicado. Muito complicado. Aqui, a Luciana fala o seguinte, a nossa formação é centrada mais no saber biomédico, medicalizante e hospitalocêntrico, que direciona as práticas para o formato tecnicista. Temos estudos de pesquisas qualitativas que nos ensinam sobre o que, Labedel, faltou o resto. Nos ensina a ter o conhecimento holístico. Eu estou dando risada aqui. Joselito fala aqui, acho que é preciso descobrir de fato qual o porquê de ser nutricionista. Lá vem um professor aqui falando. De fato, descobrir o porquê de ser nutricionista vai além do qual o tamanho do seu corpo de fato, né? Totalmente. E outra coisa, e essas descobertas, porque assim, tudo que se busca é muito determinista, é muito fixo, né? E nada fixo. Eu sou afetada por situações que hoje eu vou agir de uma forma completamente diferente do que lá atrás, né? Enfim, e de formas positivas e de formas negativas, e isso vai transicionar na minha vida de uma forma geral. Então eu não posso chegar para você e dizer assim, olha, eu tenho plena certeza, Não, mas se eu sou uma buscadora de levar o melhor, com melhor qualidade, esse conhecimento holístico vai ser uma bússola para minha busca. Eu não vou ficar me prendendo ao saber biomédico, no qual eu fui capacitada, né, de forma majoritariamente, mas eu vou olhar para além disso aí, né? Eu vou trazer aquela pessoa para outros contextos que não os explicados pela ciência de forma muito restrita e muito científica. É como você falou, a fisiopatologia da obesidade é uma árvore imensa. Mas a gente só busca a questão do balanço gasto-ingestão. Não tem jeito. Não. Então, assim, infelizmente eu não olho para a pessoa e penso assim, poxa, esse processo de obesidade nesse corpo pode ter a ver com questões que são genéticas, não genéticas, ambientais, psicoespirituais, enfim, tem tantas questões que podem ser trazidas, ou até a questão propriamente dita do corpo dela ter aquele tamanho, mas não ter nenhum tipo de situação que vai ser limitante para esse corpo. Só que para mim é mais fácil nadar na onda que já está posta aí, né? Pegar a mesma prancha, porque a gente está no mesmo mar, mas cada um com um recurso diferente. Sim. Então, para mim fica mais fácil pegar o bonde que já está cheio, porque eu vou ter um couro engrossado, e defender que a obesidade é uma doença, uma inflamação crônica, enfim, trazer o que já se é dito. Só que a ciência já meio que vem desdizendo isso, porque tem diversos estudos que
trazem, inclusive, a não explicação da obesidade, porque ela é uma grande incógnita. Exatamente. Né? Então, assim, não é mais só obesidade, são obesidades, porque ela se desenvolve de forma diferente em cada pessoa. Então, cada protocolo é único, cada corpo é único, cada situação é única e a gente é observador desses processos, né? Sim. Mas quem sabe do corpo gordo é quem vive o corpo gordo. E essa pessoa não é ouvida. Sim. Né? Essa pessoa não é ouvida, ela é colocada no centro, né, para ser pesquisada, para ser analisada, para ser emagrecida, para ser conscientizada. Inclusive, eu tive uma vez num evento que era sobre nutrição comportamental, que vem trazendo uma proposta legal, né, de empoderar o sujeito sobre suas próprias questões, né, porque anteriormente falando, a questão das coisas prescritivas, né, restritivas, elas eram muito imperativas no sujeito, né? E a nutrição comportamental traz um diálogo maior. Mas, enfim, foi um evento em que a psicóloga, que foi trazida como palestrante para falar sobre esse tema, que no momento que eu ouvi falar era extremamente incipiente, estava no momento em que ele estava começando a ser falado, havia um livro que estava acabando de ser lançado, e ela vai e se prende aos exercícios do final do livro. E, além disso, ela chega e fala, né? Precisa mesmo de um trabalho com a pessoa com obesidade, porque o gordo não sabe pensar magro. Oi? E ela fala, desse jeito. Essa foi, a coisa pior, assim, que eu me prendi. Mas teve várias outras coisinhas que ela foi trazendo e, assim, era notoriamente uma gordofóbica falando sobre um processo de emagrecimento que ela desconhece a fisiopatologia dele. Porque se ela conhecesse, ela não trazia uma coisa tão pequena, né? Então, assim, como ela, existem várias pegando essa mesma onda e aí colocando como se fosse um emagrecimento saudável, trabalhar com hipnose. Você pode emagrecer pelo resto da vida agora, porque você vai mudar a sua forma de pensamento. Quer dizer, você foi gordo o tempo inteiro porque você estava hipnotizada de forma geral e a gente vai fazer isso reconfigurar. Então, assim, tem muita loucura em cima dessa questão e que a gente, infelizmente, vê que muitas pessoas buscam isso porque o sofrimento é muito grande. Né? O sofrimento das pessoas que experimentam está assim a serviço dessa sociedade que cobra forma, tamanho, porque não basta ser magro, né? Ou ter o seu corpo emagrecido, mas seu corpo também tem que atender a uma simetria de forma. Isso. Então tudo isso é terrível, é igual a questão quando falam comigo sobre o plus size, né? Que eu digo, não, o plus size é mais um eixo segregacionista, não tem nada a ver de inclusivo. Para mim não tem, porque dentro do plus size eles também têm limites de simetria de corpos, de tamanho. Não é para qualquer corpo gordo, entende? Entendo. Então, assim, é um nicho de mercado que está sendo amplamente explorado, né, pela indústria da moda, que está tendo alta rentabilidade, assim, porque a maioria das pessoas pegou o termo plus size e quando vê plus já entende que todos os corpos são abraçados e não são. Há um sofrimento das modelos plus size para poder estar dentro daquele padrão aceitável, precisa ter cintura, precisa... Enfim, tem uma série de situações que nem todo corpo gordo tem. Então você acaba vendo que essas pessoas se tornam vítimas, Sim. Né? Vítimas de uma crueldade de um profissional de nutrição que promete um emagrecimento sem conhecer a profundidade daquele corpo, né, molecularmente falando, espiritualmente falando, e todos os contextos que afetam aquele corpo para que aquele corpo se desenvolva naquela presença que está ali na frente dele. A indústria da moda que vê isso como dinheiro, né? Enfim, cada um vai se aproveitando como pode dessas vulnerabilidades que a gente vai desenvolvendo por tentar atender o padrão externo, né? Sim. Deixa eu falar aqui algumas coisas. Joselito traz o seguinte: o grande problema é da cultura que exige do outro algo que não tem valor na sua essência. Não posso me subornar ao que a sociedade me impõe se sei de fato quem sou eu e qual é o meu lugar no mundo. Justo. Justíssimo. Professor, obrigada pela sua presença aqui. Meu professor querido, ele. Não é nutricionista, mas ele já está tão no ramo da nutrição que... Traz isso ele com tá tranquilidade. Fazendo um curso de nutrição. O pleno controle dos corpos é uma grande ilusão, Lilian trouxe. Saúde não é apenas a ausência da doença, com certeza. Sim. A Hilário faz o seguinte: tem que levar em consideração que o nutricionista, sendo 94% do sexo feminino,
tem todo um contexto histórico por trás disso, que é uma cobrança da sociedade para dar um imposto para essas meninas. Aí ele conclui. Sim. Lembrando que isso também atinge os homens em nutrição, lógico, né? Existem homens também que são gordos, que estão fora dos padrões e que também são cobrados. Sim. Por isso eu me lembro de um colega que é da nutrição esportiva e ele falou para mim, Amanda, só porque eu não sou sarado, o povo fica me perguntando quando é que eu vou ser. Já pensou? E ele trabalha com atleta, né? Ele trabalha com a parte mesmo Imagine. de futebol, enfim. Mas ele não é sarado. De alto desempenho, né? Pois é. Paulo aqui, Lucineide arrasa, palmas. Não sou nutricionista, mas estou amando a discussão. Obrigada, parabéns pela discussão. Obrigada. Questões culturais também influencia, sim. Claro. Amanda, é sempre bom falarmos sobre essa temática, concordo. Homens que têm corpos malhados e ama esportiva. Justamente isso que eu falei. Eu sei dessa curva aí de uma maneira violenta, porque eu sou gordo. Hilário falando. Sim. Lembro de várias falas, meu Jesus. Entender o nosso cliente como um sujeito multifatorial. Aí tem uma pergunta aqui. Onde está escrito qual o código de ética e profissional que exige características corpóreas do profissional? Existem alguns próprios profissionais que realmente têm que entender o que é ser um nutricionista. Justamente. Joselito, querido. O papel do professor, Michele, é mediar a possibilidade de reflexão sobre muitas questões, inclusive lançar o olhar sobre o pensamento que configura a nossa ação profissional. Sim. Nutricate, precisamos escutar o outro, ter sensibilidade para isso. Alguns momentos, as pessoas que procuram inicialmente, sinalizando a necessidade de um emagrecimento, a escuta nos mostra outras demandas. Isso. Lilian, estamos envolvidos em um contexto de opressão, precisamos atentar para isso. Verdade. Eu me pergunto, moça de pano que é a Thaís, que padrão é esse que as pessoas muitas vezes estão adoecidas? Uhum. E Joselito, esse povo sarado devia malhar o cérebro também, que tal? Boa opção. Então, né? Então, eu ia fazer um comentário aqui, eu acho necessário, de fato, né, essa discussão, trazer isso mesmo no âmbito da profissão, porque é terrível a gente... Minha mãe outro dia mesmo falou sobre isso. Como é que o nutricionista é gordo? Peraí, minha mãe, até a senhora. Uma coisa, né? Eu fico cá brigando, na internet, no conselho, brigando isso. A senhora vem aqui e fala a mesma coisa. Eu tenho uma irmã que trabalha comigo, ela deve estar aqui. Ela trabalha comigo na AMO que faço. E eu não falei nada. Ela já está envolvida no âmbito da nutrição. Ela começou a defender, não é assim. A competência do nutricionista não está no seu corpo, e de fato não está, né? Isso, olhar o corpo, é um dos comentários que eu vi na postagem que eu fiz do corpo do nutricionista, do cartão de visita. Eu tô olhando aqui, gente, por causa do horário, porque eu tô com medo de passar mais. Então, olhar no horário cai. Olhar o corpo do nutricionista ou de qualquer pessoa, né? Você não consegue, olhando para ele, dizer se ele é saudável ou não. Não. Você não consegue dizer nada. Exato. Porque você não deveria nem julgá-lo, né? Não. Ai, sua mãe não é fácil. Ela aí, ó, tá me assistindo. Beijo, mãe. Então, assim... Mãe. Porque teve alguns comentários assim, como é que eu vou no dentista que tem um dente podre? Como é que eu vou num, sei lá... Médico que adoece. Tipo isso. Mas assim, aí teve até um comentário de uma nutri que falou assim, gente, olhar um corpo não é saber se ele tá saudável ou não. Né? Não. Eu já conheci nutricionistas extremamente magras que não sabem fazer uma regra de 3, e a gente sabe quanto regra de 3 é importante pra gente, né? Pra tudo. Enquanto eu já conheci nutricionistas gordas que são sensacionais, que são maravilhosas, que são super dedicadas. Gente, isso não é totalmente preconceituoso, discriminatório. Sim. E até, a depender do caso, gordofóbico, você Sim. avaliar um profissional, seja ele qual for, mas um nutricionista, porque lida com alimentação, né? Achar que Sim. ele não está cuidando do corpo dele só porque ele tem um corpo muito magro ou um corpo muito gordo. Então, é diminuir demais isso. Sim. Michele,
Eu acho que é algo que vem desde o princípio e primitivo. A ideia de oprimir o outro e as coletividades. Na nutrição não é diferente. Exatamente. Sim. Em nenhum lugar, né? Sempre que tiver uma chance, não se vão perder essa chance por nada. Mas na nutrição é uma coisa muito grave, porque você fica reduzido a um processo muito pequeno de tudo que a nutrição traz. Né? E muita gente aceita estar nesse espaço. Uma vez a gente fez uma roda de conversa com estudantes de nutrição, em que uma menina falou: me desculpe, todo o discurso foi lindo, realmente é legal e tal, mas eu vou seguir no que eu acredito. E o que eu acredito é: nutricionista precisa ser magro, eu preciso ensinar os outros a comer porque ninguém sabe. Lá em casa, inclusive, eu tomei à frente do supermercado porque eles não sabem fazer boas escolhas. E aí eu fiquei ouvindo tudo que ela trouxe, ela dizendo da mãe, do pai, etc e tal. E depois eu cheguei e falei para ela: pô, como foi que você conseguiu chegar aqui? Quantos anos você tem? Ela, 35 anos, nesse caos que é a vida da sua família, esse caos alimentar que você está se queixando tanto. Entenda o seguinte: atrás de tudo isso tem história, tem memória, tem afeto. Então você não pode chegar e cortar o mocotó do seu pai, que é uma coisa que ele tradicionalmente come todos os domingos de manhã, porque você sabe que isso vai matar ele a qualquer momento. Talvez esse seu pensamento é que vai atrair essa energia, E ela: não, mas eu não consigo lidar com o fator de um nutricionista não ser magro, eu não consigo. Inclusive eu já estou em processo de emagrecimento. Ela não era gorda. Ela era? Detalhe, não era. Não era, mas ela ainda assim se achava com IMC acima do que ela aceitava como recomendado, né? E ela também via narrando que tinha umas roupas aí de uma grife de roupa para a área de saúde, que tinha uns apertadinhos que ela não estava conseguindo usar, que ela comprou no início da graduação e não estava mais cabendo nela e tal. Eu digo: é TCC, minha filha, TCC vai mexendo com a gente. E ela estava muito triste. Mas assim, para além dessas falas que a gente acha absurda, tinha um sofrimento muito grande. Sim. Que minha preocupação foi muito mais acolher e tirar ela desse lugar de cobrança absurda. Exatamente. Do que atacar, porque eu percebi que ela estava muito perdida para eu fazer isso. Exatamente. Né? Era, enfim. Ela estava, Lilian está falando, ela estava em sofrimento, e ela estava mesmo, porque ela precisa ir de um autoconhecimento, né? Ela precisa internalizar algumas coisas aí, pensar sobre isso, porque senão ela vai viver nessa vida aí o tempo inteiro. Sim. Teve outra colocação aqui. Débora Souza: amei a discussão de vocês, falo isso diariamente na sala de aula, professora, então, pois já vi muitos alunos querendo desistir por causa do corpo. E falo isso: o corpo não tem nada a ver com a competência. Luciana Labidel: o que é medializado de nutricionistas é o corpo e a população. O que é medializado de nutricionista e o corpo e a população aprende sobre com as informações assim. O que é medializado. Certo. Precisamos aprender em diversos espaços para que saibam que nossas competências estão definidas não estão definidas nas nossas medidas antropométricas. Eu falo isso direto. O nutricionista, como eu falo de valorização profissional, eu falo assim: tem que partir de nós primeiro, né? Parece clichê isso, mas é necessário que nós entendamos qual é a competência, qual é a possibilidade que o nutricionista pode, né? As diversas possibilidades. E o potencial que ele tem enorme. Por exemplo, quando uma empresa alimentícia chega no consultório de um nutricionista e dá um brinde a ela, e ela tira uma foto que não está permitido no código de ética, por exemplo, né? Tira uma foto e divulga isso, ela não compreende que está sendo uma divulgação gratuita de uma empresa, que ela está sendo utilizada para isso. E por que ela está sendo utilizada? Porque ela é uma pessoa em potencial formador, que tem um potencial grande de formação de opinião, porque fala de alimentação, ela é nutricionista, fala de alimentação. Então, ela não compreende isso, acha bonitinho, tira uma foto e posta e responde lá por alguma coisa do conselho. Então, assim, a gente não compreende muitas vezes o nosso potencial. Então, isso que Labidel está falando, no sentido de que a gente precisa compreender para que a sociedade depois compreenda isso também, né? E possa nos valorizar no nosso devido valor. Mas primeiro tem que partir de mim, de você, de todo mundo. E é isso que eu venho trabalhando aqui nessa empresa que eu amo demais.
E trabalhando bem. Obrigada. É minha empresa, ela tem uma vida própria, entendeu? Ela, às vezes, ela tá na minha frente, ela tá lá e eu tô indo atrás dela. Etiane colocou, bom dia, discussão necessária, cabe ao nutricionista que está dentro do padrão imposto, também são escravos dele. Manter-se nele é opressor. É aquela nutricionista que é magra, que está dentro do padrão, e se manter naquele padrão, de fato, também é opressor, né? Há um sofrimento. É um peso muito grande. Exatamente. Sim. Porque ela não pode comer outras coisas, e se comer, ela vai comer escondido. Ela não pode ser vista em um fast food, eu já vi isso diversas vezes. Encontrar, Nutri, você aqui, meu? E você? E a gente? Onde a gente estaria, né? Qual o problema de estarmos aqui todos? Vamos comer juntos. A comida acaba se tornando o quê? Uma prisão onde você precisa justificar suas escolhas o tempo inteiro, né? Você não pode comer nada que vá fugir à ortorexia imposta, né? Pelo mercado, pela sociedade e às vezes até por nós mesmos, né? Sim. Eu me lembro de um dia sair com uma amiga que é nutricionista também, ela em processo de emagrecimento, que essa Lu, tá tudo bem, mas é meu processo. Eu digo, eu respeito, você quer almoçar comigo, bora onde você escolher, no diet, fit, light. Ela, bora, vamos em tal lugar. Eu digo, beleza, vamos lá, né? E aí ela pegou, e eu peguei uma sobremesa pra mim, ela não pegou pra ela e ficou olhando o tempo todo. Eu digo, você quer um pedaço? Ela, ai, Lu, não me oferece. Eu digo, eu tô começando a ficar com medo de você pegar tudo. Porque ela ficou bem incomodada. E olha, eu vou comer primeiro a sobremesa, porque você tá ficando incomodada. Ela só um pedacinho. Menina. E o pior, que se priva disso. Poderia comer um pedacinho, se priva disso, fica com a vontade. E depois disso. E sofrendo. Meu Deus, pra que isso, mulher? Se liberte. Enfim, são situações, viu? Thaís coloca aqui, ó. Isso mesmo. Existe uma história alimentar na família. Vivo isso. Minha família toda está acima do peso. Eu sou psicóloga e faço nutrição. E comecei a entender a relação deles com a comida. Minha avó... Aí, acho que continua aqui. Cadê? Bom, ficou em minha avó. Vamos ver. Não continuou ainda. Etiane. Sinto que no afã de não perder espaço para blogueiro, nos igualamos. Muitos deixaram de ser profissionais de saúde para se tornar emagrecedores. Quando deveríamos ter reforçado nosso papel enquanto profissional de saúde, justamente. Justamente. Laís Correia. Bom dia, não sou gorda, mas diariamente ouço cobranças. Como você pode comer isso ou aquilo? Se ganhar 1 quilo ou 2, as cobranças são gigantescas. Débora. Passei isso com um aluno, encontrei ele numa das fotos e ele me perguntou o que você está fazendo aqui. Eu disse a mesma coisa que você, comendo. Justo. Ai, Thalita, acho que é Thalita Galvão, foi minha aluna essa menina. Thalita, linda. As cobranças são diárias, os padrões que estão sendo impostos pelas redes sociais, principalmente. E Cristine, Lu, amiga e nutricionista preciosa que contribuiu muito para o meu restabelecimento da minha saúde. Olha, pra você, viu, Lu? Sim. Aí Thaís completa. Minha avó gosta de prato cheio, de ver todo mundo comendo muito. Não posso chegar lá e simplesmente tirar dela esse prazer. Sim. Exatamente. Justo, né? Por quê, gente? Porque é assim, a gente precisa ter bom senso, né? Nada precisa ser excessivo, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro de nós mesmo, senão esse excesso perpassa todas as áreas da vida da gente. Sim. Então, tendo bom senso, minha filha, tudo lhe é possível, né? Você não é obrigado a fazer nada. Verdade. É bom senso. Olha, a gente está chegando no final, que daqui a pouco a gente vai ser derrubada. Ó, Lu, eu quero muito agradecer. Esse bate-papo foi delicioso, maravilhoso, necessário. Já fica aqui o convite para a gente fazer um bate-papo no Meet, no Google Meet, por exemplo, onde a gente possa discutir de forma mais ampla, ouvir outras pessoas, né? Porque eu acho que o ouvir também é extremamente importante. Sim. E aí a gente poder fazer essa discussão ampla, trazendo até outras pessoas que discutam isso também, né? A gente tem aí várias outras pessoas que discutem. Tem Kênia, tem a professora... que é recheada. Então, a professora Lígia Amparo, que fala sobre corpo líquido, enfim.
A gente tem uma galera Sim. aí maravilhosa que pode contribuir isso nessa discussão. Eu gosto muito da sua fala, do seu local de fala. Para mim foi libertador, como eu falei, quando eu te ouvi pela primeira vez. E cada dia que passa eu tenho aprendido mais, né? Porque quando eu falo que amo o que faço vai na minha frente, é porque de fato eu preciso ainda aprender e compreender e ressignificar diversas coisas em mim, né? Porque estou incluída nessa Sim. sociedade. E acredito muito nisso, nessa questão de trabalhar diretamente com o nutricionista e com os estudantes de nutrição. O meu público maior hoje são os recém-formados e os estudantes. E eu acho que é, de fato, o futuro da nossa profissão. Então, nada melhor do que trabalhar com eles mesmos, né? Uhum. Então, fica o convite para vocês. Gente, quem não ouviu, essa live Papo de Nutri é um projeto que que eu estou lançando aqui agora com essas discussões, ressignificando a nutrição, dar um novo significado a vários conceitos que estão aí impostos, que precisam ser quebrados. E que esse projeto ele vai ser aberto para uma sala virtual, pelo menos inicialmente será assim, e quem sabe Massa. futuramente trazer uma versão presencial, né? E aí ter essa Sim. discussão com quem quiser, trazendo suas experiências, seus casos de sucesso e de insucesso também, que eu acho que é importante os insucessos, né? Enfim, pode fazer suas Claro. considerações finais se você quiser. Poxa, eu agradeço profundamente. Sou grata e honro o seu trabalho maravilhoso. E muito bom estar aqui, né, crescendo, falando sobre isso, porque quando a gente ouve outras pessoas, a gente aprende muito, e as falas que chegaram, elas foram acolhidas no meu coração, inclusive a sua, né, porque eu também admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E realmente fazer esse processo de discutir mais sobre esse tema é, assim, uma coisa necessária. Sim. Ai, meu Deus. Sim. Antes disso aí, né? Então eu só agradeço a turma que eu tô lá convivendo no trabalho, né? Que tem uma turma que trabalha com o corpo, como Lília aí, que trouxe essas falas, essas contribuições maravilhosas em trabalho, porque eu as admiro e trago muito, né, do conhecimento Sim. que eu absorvo lá com elas para poder fortalecer isso, né? Então isso para mim é muito importante, né? E agradeço a você mais uma vez e a todo mundo que estava aqui com a gente. Então, eu vou só. Eu tenho uns comentários aqui, eu vou ler só para dizer que eu não li, ainda tenho tempo. Certo. O importante Aproveita é quando eles derrubam. Elis Macedo, o importante é compreendermos que a alimentação saudável não se resume à busca pelo emagrecimento. Além disso, acho fundamental que as pessoas entendam que a obesidade precisa ser vista com mais respeito. Exatamente. Sim. Muito massa mesmo essa discussão, caberia uma palestra, caberia várias coisas, super necessária essa discussão, muito bom, parabéns meninas, foi Ellen, lá de Bauru, incrível meninas, Vanessa, Ellen foi até uma das minhas inspiradoras, assim, ela foi minha aluna de marketing digital, é engraçado, né? Eu abri um curso de marketing digital para nutricionistas, ela foi minha aluna, virou minha amiga, a gente criou uma conexão tão grande. E ela falando sobre o Inspira Nutri, que é um projeto que tem lá em Bauru, com a professora Denise Real. Eu já tinha esse projeto Papo de Nutri na minha cabeça, só precisava colocar. Sim. E aí ela me deu o up para eu vamos lá fazer. Sim, que massa. Estamos aqui fazendo. Ó, Michele, tive uma ideia. Essa aqui é minha, viu? E toda hora eu tive uma ideia e aí vem as ideias sensacionais. Ou não. Sim, mas expandindo sempre. É que ideia aqui, mulher, ideia que não falta aqui nessa minha cabeça. E quando eu escuto essas coisas, eu vou me empolgando mais, enfim. Bom, tá faltando só 1 minuto e 30. Eu só agradeço também, Lu. Vamos continuar nos falando. Vamos sim. E espero que a gente consiga, de fato, libertar outras pessoas, né? Pelo menos dar um start, pelo menos no que a gente acredita. Sim. Porque estamos em processo o tempo inteiro de evolução e crescimento, sim. Né? Eu quero dizer às pessoas que fiquem em casa, que cuidem dos seus, né? Que vamos terminar logo essa pandemia para que a gente possa se encontrar novamente de forma física. Quem tiver que sair, saia, mas tome todos os seus cuidados. E é isso, tá bom, gente? Um beijo. Muito obrigada.
Até mais. Eu que Tchau. agradeço. Até mais. Tchau.